Boa noite! Vamos falar hoje sobre os segredos dos tratamentos para a ansiedade. Boa noite para quem está entrando. Sempre que eu faço algum post aqui sobre ansiedade, as pessoas gostam muito. Infelizmente tem muita gente que está sofrendo, de crise de ansiedade. Boa noite para quem está participando. Para quem já está aí, como que está o som, a iluminação? E vocês que já estão por aí, tem alguém que sofre com ansiedade, que já teve crise de ansiedade forte? Boa noite, Luciene, Luzia, sempre está por aqui. Boa noite, Lu. Que bom que vocês estão participando aqui novamente comigo. E vocês, tem alguém que sofre com crise de ansiedade? Alguém que já passou, por uma ansiedade forte? Sabe o que é? Boa noite, Mara. Ninguém sabe o que é sentir aquelas ansiedades tão fortes que a gente não consegue controlar? Sim, sofro muito com ansiedade, é isso aí, gente. Infelizmente, como tem me preocupado, esse assunto? Porque antigamente a gente escutava falar de ansiedade, mas parece que nos últimos tempos estão as crises, tem tanta gente que está sofrendo com isso, que chega a parar no hospital. Alguma de vocês já precisou passar por uma situação dessa, de ter que parar no hospital, achando que estava tendo infarto, alguma coisa assim, e no final era uma crise de ansiedade? Pois é, gente, aqui no consultório aparece demais pessoas com crise de ansiedade. E eu não sei, se foi o fato da pandemia, que isso apareceu demais, ou se é o excesso de informação, excesso de tecnologia. A gente passa o dia recebendo tanta coisa, Cada lugar que a gente acessar as redes sociais é um monte de informação. Então é muita coisa que a gente tem acesso. Eu não sei se é isso que está causando isso no nosso corpo, Mas como tem pessoas que estão sofrendo com isso. Por isso que eu resolvi trazer esse tema aqui hoje. É um tema muito interessante, porque é um tema que eu trabalho diariamente no consultório. Por isso que eu quero trazer algumas estratégias que vocês podem fazer no dia a dia, coisas que também eu posso fazer com o meu trabalho para ajudar vocês. Então, boa noite para quem está entrando. Então, eu vou começar, a falar um pouquinho sobre ansiedade. A ansiedade, quando a gente fala, tem muito ligado ao excesso de futuro, pessoas que estão sofrendo com algo que nem aconteceu, ou pessoas que têm medo de passar por alguma situação de novo, sabe, aquele gatilho. Tem pessoas que tem várias áreas da vida, que a gente pode às vezes usar como gatilho, que acaba despertando isso. Eu ia falar agora de relacionamento, tô sem trabalhar. Isso aí, tem áreas que, como fim de relacionamento, a questão financeira, questão de trabalho, questão de preocupação com os filhos, tanta coisa que a gente vai passando na nossa cabeça. E aí, às vezes, tem situações que a gente já vivenciou, então o nosso corpo ele já passou por isso, e aí quando a gente passa de novo por esse tipo de situação, o nosso corpo ele entende, que é um novo gatilho. Então esse gatilho ele tá fazendo o quê? Ele tá ativando isso de novo em você. E às vezes você nem vai passar por isso, não vai ter crise de ansiedade, mas seu corpo já está guardando que você pode sentir de novo a ansiedade. E aí o que ele guardou, Aquela crise de ansiedade, aquele aperto no peito, falta de ar, seja o que você sentiu, e acaba ativando de novo. Então essas são questões que, por mais que a gente às vezes ache que, não, já superei, mas depois a gente passa por um detalhezinho de novo e ativa de novo no nosso corpo. E aí os sintomas vêm, aparecem. E ontem eu deixei uma caixinha de perguntas no Instagram, aqui no Instagram, sobre o que seu corpo manifesta quando está com ansiedade. E vocês que estão aqui comigo, como que é? O que vocês sentem? Eu, Débora, às vezes que eu senti crise de ansiedade era principalmente o pensamento acelerado, o coração acelerado, aquela taquicardia. E parece, sabe quando a gente tem a sensação de que, pelo menos parece que até o sangue está agitado, correndo pelas veias, mais agitado. É isso que eu sinto. Mas ontem tiveram coisas que me surpreenderam quando eu perguntei, Tiveram pessoas que falaram de náuseas, de tensão no pescoço. Teve gente que falou do apetite. Vocês perdem o apetite quando estão ansiosos?
Ou vocês, boa noite, ou vocês aumentam o apetite quando tá ansioso? Como que é? Eu sou do tipo que eu aumento o apetite. E quem dera, né, se eu tivesse aquela vontade de, eu tô ansiosa, quero comer um pratão de salada. É nada, né? Eu tenho vontade de comer chocolate. Nossa, se eu pudesse, açúcar para mim não é todo tipo de açúcar, é o chocolate principalmente. E aí tem pessoas que falam, eu perco o apetite, eu queria tanto, ou pessoas que comem demais, eu queria tanto perder o apetite. Não, gente, nenhum excesso é bom. Então nem seja perder tanto apetite ou aumentar tanto apetite. Então tudo que está em excesso está em desequilíbrio no nosso corpo, então precisa de atenção. Tem gente que falou de vontade de chorar, tem gente que falou também aumenta o apetite, tem gente que falou de arrancar o cabelo, esse é um sintoma que eu ia falar que tem muita gente que sente, tem outros que querem ficar em silêncio. E ontem teve uma pessoa que respondendo a caixinha de perguntas, que eu achei tão interessante, que a pessoa falava assim, eu tenho a sensação de que o tempo está passando mais devagar. Eu achei muito interessante essa resposta, porque nenhum paciente tinha me falado dessa forma ainda, e olha que eu trabalho a ansiedade já tem muito tempo, né? E toda semana tem alguém procurando para poder tratar essa questão. E por quê, né? Eu fiquei pensando nessa pessoa falar sobre isso, da questão do tempo passar mais devagar. E é exatamente isso, né? Porque a ansiedade é o quê? É você, né, tá pensando no futuro, uma coisa que nem aconteceu, você já tá ali pensando se vai, será que vai dar certo? Será que eu vou? O que vai acontecer? E aí a pessoa tem a sensação de que o tempo tá passando mais devagar porque ela quer que chegue logo amanhã. E assim, eu achei muito interessante essa questão desse relato dessa pessoa, sabe? Dessa percepção dela. Porque geralmente eu escuto isso mesmo que vocês falaram, né? Tem gente, igual eu falei, do aperto no peito, tem gente que chega a ter falta de ar, que é nesses momentos que a pessoa tem essa crise, né? Tem as crises de pânico, que leva a pessoa a procurar um serviço hospitalar. Então, tem várias, né, manifestações que o seu corpo pode aparecer quando você está com ansiedade. Agora, teve uma paciente uma vez que ela me falou que ela observava que o corpo dela que ela estava se sentindo ansiosa quando ela começava a arrancar a unha do pé. Eu nunca tinha ouvido falar nada do tipo, e eu fiquei imaginando, né, como seria ruim para aquela pessoa isso que ela estava fazendo com o corpo dela. Olha que nível chegou, né, como que ela estava percebendo como ela estava ansiosa. Então, teve alguém que falou eu fico acordando à noite também. Tem muita gente também que fala que às vezes pega no sono, mas acaba acordando de madrugada. Então, gente, a ansiedade, ela pode manifestar de diversas formas em cada pessoa diferente. E isso, cada corpo é um corpo. E aí, quando a gente passa, né, por ansiedade, é o quê? Quando você passa por algum gatilho, como eu falei, e que isso vai fazer o quê? Um gatilho provavelmente, né, emocional. O que ele fez? Ele vai fragilizar alguma área do seu corpo. E aí, quando fragiliza essa área, é que vão aparecendo esses sintomas. Por isso que cada pessoa vai sentindo uma forma diferente, né? Cada um tem uma forma de lidar com isso. Então, achei bem interessante, assim, vocês falaram, foram geralmente os mais comuns mesmo, né? Tentando lembrar aqui o que mais que o pessoal falou. Ontem, teve a questão do suor excessivo, né? De transpirar mais as mãos, os pés. Tem alguém que sente isso aí também? Eu também estou sem dormir à noite. Fica ruim, né, Mara? Quando a gente deita a cabeça no travesseiro, parece que o mundo está em silêncio ao nosso redor e a nossa cabeça parece que está o tempo todo girando, pensando em um monte de situações ao mesmo tempo. E aí a gente vira para um lado, vira para o outro e parece que o corpo ele não consegue, né, se desligar, essa cabeça está ali pensando demais. É muito ruim mesmo. Isso foi um dos primeiros sinais quando eu tive crise de ansiedade. Os pacientes falavam e eu não conseguia entender muito o tanto que era ruim. E aí depois que eu senti, que eu falei que, né, há males que vem para bem, foi ótimo eu passar por isso, porque hoje, quando alguém fala para mim que sente essas coisas, eu vejo o quanto é ruim. Como é ruim você querer controlar o seu corpo e não ter esse controle do corpo, parece que não vai desligar, de você ficar pensando tanto e às vezes passando oportunidades no hoje, né, no agora. Então, gente, né, depois que a gente falou desses sintomas, né, como que seu corpo pode manifestar essa questão da ansiedade,
Agora vamos falar o que vocês, e vocês, já tem algum tipo de estratégia, né, de autocuidado? Vocês já fazem alguma coisa no seu dia a dia? Porque o intuito da live é esse hoje, né? Eu não quero falar tipos de ansiedade, nada, eu não quero entrar nesse detalhe, depois se vocês quiserem saber um pouco melhor sobre isso, a gente pode falar em uma outra live. Mas o que eu quero hoje é que a gente fale isso na prática mesmo. O que vocês podem fazer no dia a dia, que pode aliviar, quais são os tratamentos que podem ajudar vocês a aliviar, né, esses sintomas fortes, e o que o meu trabalho pode também fazer de diferença na vida de vocês. Então hoje, assim, o que vocês fazem de estratégia de autocuidado para que seu corpo, no seu dia a dia, que pode controlar a ansiedade? Vocês já descobriram alguma coisa que, quando eu faço isso eu vejo que eu fico mais tranquilo, mais calmo? Como que é? O que você já fez de diferente? Eu amo ter o contato com a natureza, isso me faz muito bem, me relaxa muito, né? Se eu for caminhar no parque, eu gosto mesmo de tirar o tênis ali, pisar na grama, né? Os nossos pés têm muitos poros, então quando a gente tem contato ali, né, com a terra, com a grama, isso faz muito bem, estimula, melhora o nosso humor, isso realmente é comprovado. A Luciane falou aí da questão de atividade física. O Carlos Augusto falou de questão de ir para academia, a Mara falou amo dançar, que também é uma atividade, né? Então, maravilha, é isso. Então, a atividade física, ela faz muito bem para quem está se sentindo ansioso. Porque quando a gente faz atividade física, o nosso corpo ele libera hormônios específicos, né? Como endorfina, serotonina, que são os hormônios que vão causar o quê? Bem-estar, sentimento de felicidade. Então, isso ajuda muito, gente. A atividade física é, assim, fundamental. E não é só para quem sofre, né, está sofrendo com ansiedade. A atividade física faz bem para todos nós. Então, né, eu até falo que a atividade física é a nossa aposentadoria. Como que você quer chegar lá na sua aposentadoria? Você quer chegar cheia de dor, tomando um monte de medicação? Então, vamos começar a fazer hoje essa atividade física. Se você não está fazendo ainda, faça qualquer tipo de atividade física, gente, que ajuda demais. E qual horário que é melhor, né, a gente fazer atividade física? Isso às vezes as pessoas me perguntam também, mas qual horário? Eu só posso ir à noite? Se você só pode ir à noite, ótimo, não fique sem fazer por isso. Mas o principal de fazer atividade física é principalmente pela manhã. É difícil? Hoje, por exemplo, que eu tive que acordar, né, 15 para 6 para poder ir para academia, eu tinha que chegar lá 6 horas, que senão não ia dar tempo. Então, naquele frio, mas a gente faz toda a diferença. A parte ruim de ir para academia de manhã é só sair da cama, porque o resto é só benefícios. O seu dia você fica muito mais disposto. Faz toda a diferença. Que eu não vou para academia, eu quero ficar em casa, mas sei que é ruim para mim. Isso mesmo, não deixa não dá oportunidade pro seu corpo. Só fala assim, vamos e pronto. Tá na hora de ir, coloca a roupa e vai. Porque depois que você chegar lá, já resolve e aí só tem os benefícios mesmo. Então faça atividade física, de preferência pela manhã, mas não posso, né? Então vai à noite mesmo, não tem problema, né? Faça, mas não deixe de fazer. Por que que a noite é ruim? Porque o seu corpo, né, você vai aumentar o seu metabolismo. Então isso você faz o quê? Né? O seu corpo, ele acelera, aí você chega em casa e você quer deitar e já acha que ele vai desacelerar. Tem gente que não sente com isso, mas tem muitas pessoas que atrapalham sim a questão do sono. Então eu já falei de natureza, né? Contato com a natureza, atividade física e meditação. Tem alguém que consegue fazer meditação? Tem alguém que já tem essa prática? A meditação, tem muitas pessoas que falam, mas eu não consigo me desligar, eu não consigo parar de pensar, eu vou tentar meditar, por mais que eu coloque uma meditação guiada, parece que meu cérebro não se desconecta. Então, gente, é uma prática. Então, comece fazendo. Depois você vai ver que seu corpo vai acostumando. E aí, quando você entra naquele momento, toma um banho, deita e durma, por causa da água já não faz diferença, ele já chega morto e deita e dorme. E eu já à noite eu já fico mais pilhada, até eu conseguir dormir demora. Então a meditação, vai começando a colocar isso no seu dia. Mas eu já tentei, já fiz muito tempo e mesmo assim não deu certo. Então já eu vou mostrar para vocês uma solução para quem quer aprender a meditar, só que não está conseguindo, né? Um aparelho maravilhoso que eu tenho aqui. E o que mais que a gente pode fazer de estratégias para o nosso dia a dia que vão ajudar nessa questão de controlar a ansiedade? Organização e planejamento. Quem aí organiza a sua semana, o seu dia,
faz uma lista de tarefas, o que você tem que fazer, ou faz uma agenda completinha dos horários, o que você vai fazer em cada horário, que esse é o melhor. Quem consegue fazer isso, ótimo. Eu não consigo fazer muito os horários certinhos, porque a minha agenda muda muito. Tem dia que eu chego mais cedo, tem dia que eu saio da clínica muito tarde, então eu sei que eu tô errada, que eu tenho que melhorar nisso. Mas eu tenho sim um planejamento das tarefas que eu preciso fazer naquele dia, e isso faz muita diferença. Então, quando eu chego em casa, né, principalmente no domingo, é o dia assim que eu gosto de dar aquela organização geral na semana. O que eu vou fazer na minha semana? Quais são as prioridades? Então, estabeleçam as prioridades na sua semana. Porque quando você começar a colocar, você já não fica ansioso com as coisas que você tem que fazer, porque já está tão organizado que isso fica mais simples, fica mais fácil de você organizar melhor a sua semana. E aí eu tenho, né, tem aqueles quadrinhos de atividades, de tarefas, essas coisas, você pode deixar. Eu tenho lá no meu quarto, então à noite, às vezes as preocupações que eu tô pensando, nossa, amanhã não posso esquecer de fazer isso. Eu vou lá e escrevo. Ou você escreve numa agenda. Por quê? Porque na hora que eu escrevo isso, meu cérebro entende que já está anotado em algum lugar e que eu não vou esquecer. Então ele já descansa, não preciso me preocupar com isso, porque já está anotado. Gente, nosso corpo ele é muito inteligente. Então, sério, são pequenos detalhes. As pessoas falam, mas eu vou fazer isso, vai mudar o quê? Só faça e depois me conte. Então comece a planejar, a organizar melhor o seu dia, porque isso já vai ajudar muito. Porque aí você começa a ver que as coisas que estão te preocupando são coisas que você nem sabe se vai chegar ainda, como que vai ser, se até lá já resolveu. Então comece a se preocupar, a colocar a sua energia, o seu foco no que precisa, porque isso já vai fazendo muita diferença. E aí, o que mais que vocês fazem para controlar a ansiedade? Vocês já sabiam disso? Tem alguém que já se planeja, que já se organiza, né? Já faz a sua semana diferente, né? Porque tudo isso já vai fazendo muita diferença no nosso dia a dia. Outra questão também que é bem importante para controlar a questão da ansiedade, alimentação. Eu falando lá no começo que eu tenho vontade de comer chocolate, açúcar, né? Péssimo para quem está ansioso, porque isso só vai estimular o nosso corpo. Então, se você está se sentindo ansioso, né, já vai diminuir um café, o açúcar, porque tudo isso estimula o seu corpo. E aí, quando vai estimulando o seu corpo, ele vai ficar o quê? Mais agitado. E aí, uma coisa que a gente precisa regularizar, a gente já vai estimulando. Então, Débora, mas eu não consigo, eu sou uma pessoa que eu não gosto de café. Se eu tomo, sabe, quando é o café social que as pessoas estão tomando, tá ali, eu tomo, tudo bem, ok. Mas se eu tiver, eu falo até para as meninas, se eu ficar um mês aqui na clínica sozinha, um mês sem fazer café, porque eu não sinto falta nenhuma. Mas tem pessoas que o café é essencial. Tem alguém que ficar sem café, sente dor de cabeça? Então tem gente que sente muita falta, minha mãe mesmo sente muita falta do café. Então, se você sente muito a falta do café, mas está se sentindo muito ansioso, então vamos diminuir esse estímulo no seu corpo. Você vai tomar uma xícara assim? Começa a diminuir, que aí aos poucos o seu corpo ele vai, né, se habituando àquela quantidade de cafeína e já vai. Eu falei, mãe, tem que ser café doce, maravilha, que você coloca cafeína e açúcar, olha só o estímulo pro corpo. Então, vai tomar um café? Não, eu não vou tirar o café. Então, pelo menos tome mais durante a parte da manhã. Mais uma também que não sente falta de café. Então, você vai toma um pouquinho mais a parte da manhã, né? Porque você tomar mais no final do dia, à noite, o que você vai fazer? Vai estimular o seu corpo. E aí, o seu corpo, além de se desligar para a noite, para dormir melhor, você faz o quê? Você está só estimulando. Então, o corpo, ele precisa entender que está na hora de dormir. Quando você acorda e que você abre essa janela, que você vê aquele sol, então o corpo parece que já dá aquela energia, né? Você já sente que, tá na hora de levantar. Já dá aquela disposição. É diferente de quando você acorda e tá aquele dia nublado. Aí você já fica com aquela vontade de ficar mais quietinho. Então, à noite, a gente também precisa mostrar pro nosso corpo que chegou a noite. Então, às vezes você tá aqui, um monte de luz forte, um monte de tela, de estímulo. Você leva o celular pra cama, deita com o celular, mexendo aqui, assistindo vídeo, notícias que às vezes vai te gerar ansiedade. Você vai ver lá o e-mail, chegou aquele boleto lá que já dá aquela preocupação. Alguém que mandou uma mensagem que não te agradou muito. Então, eu tomo com leite, tem que ser bem quente. Então, como que você pode fazer a sua noite diferente? Então, comece a pensar na iluminação, uma luz mais tranquila, diminuir as telas cada vez mais
próximo do horário de dormir, prepare o seu ambiente para dormir melhor. Se você usar os óleos essenciais, já vai preparando para que o seu corpo entenda, faça um momento de relaxamento, né? Se mora com outras pessoas, então use esse momento para conversar, né? Para trocar ideias, né? Coisas saudáveis também, né? Não vai brigar antes de dormir, porque aí também vai te deixar ansioso. Então são pequenos detalhes que a gente vai fazer no nosso dia e que faz muita diferença, gente. Isso é real, né? Às vezes a pessoa, já escutei isso, não vou conseguir colocar em prática. Faça, que depois vocês vão ver que são realmente detalhezinhos e que fazem diferença. Débora, mas eu já faço tudo isso. Tô tomando medicação, né? Vamos falar um pouquinho de medicação. Tem muitos pacientes que eu fico falando muito da questão natural, né? E as pessoas falam, você é contra a medicação? Não, já falei até em outras lives, eu não sou contra a medicação. Medicação tem o seu lugar certo, tem a sua hora certa, e se for bem acompanhada por um profissional, você pode e deve utilizar a medicação. Porque a medicação, ela vai te tirar daquela crise, né? Vai te tirar daquele momento de crise de ansiedade, a crise de pânico. Então, quando você usa essa medicação e você consegue controlar isso, ela vai servir para quê? Para você procurar ajuda, para você buscar por que seu corpo está reagindo dessa forma. Porque aí você está sem sintoma, mas você precisa ir atrás da causa. Porque depois de você tirar a medicação, ela está fazendo o que? Ela está tirando ali, ó. Ela vai tampando. Vamos deixar quietinha essa ansiedade. E aí você vai tomando medicação, depois uma crise aumenta, e aí você vai só ficando dependente. Não, a gente precisa buscar por quê. Por que meu corpo está reagindo dessa forma? E aí depois que a gente consegue chegar mesmo aonde que está essa informação do seu corpo, o que a gente pode fazer para estimular ele de uma forma natural, aí pronto, a gente vai lá, você vai procurar um médico, a gente passou, e aí vocês vão conduzir juntos para poder diminuir essa medicação. Então, essa é a minha opinião. Tem que usar quando precisa? Sim. Na hora certa, com certeza faz toda a diferença. E o que eu, Débora, posso fazer por vocês, né? Depois dessas dicas que eu passei aí pra vocês. Suco de couve, cenoura, limão, beterraba sem açúcar. Eu amo. Ótimo suquinho aí, ó. Então, o que a gente pode fazer depois dessas estratégias? O que eu posso ajudar vocês? Então, o meu trabalho é ser uma facilitadora para o seu corpo. Então, eu não vou, né, fazer a cura por você. Eu vou estimular o seu corpo e ele mesmo vai fazer essa autorregulação. Então, meu trabalho é isso, é facilitar esse processo, né, de cura para o seu corpo. E quais as opções que eu tenho para vocês hoje, né, aqui no meu consultório, ou seja, atendimento online. O que eu trabalho hoje? Eu trabalho com técnicas que me permitem trabalhar tanto de forma presencial, né, aqui no consultório, como forma online. E essas técnicas, né, que são a microfisioterapia, 7 Healings, elas me permitem, eu vou trabalhar em quê? Em 3 questões no seu corpo. Na raiz, né, de onde que veio, qual foi o gatilho, né, o principal ponto que você passou por alguma situação emocional, física, que acabou desregulando o seu corpo, né, no caso da ansiedade, é sempre ligado à questão de emocional, né. Então, o que é que desregulou as suas emoções? Onde que foi? Onde que está essa raiz? E aí a gente vai trabalhar também a questão do nosso corpo físico e as emoções. Então, trabalhando nessas 3 questões, o seu corpo ele tem respostas maravilhosas, porque a gente está procurando exatamente a causa, aonde que foi, o que é, né? Qual a memória celular que guardou essa informação. Então, essas técnicas me permitem trabalhar isso com vocês. E aí, quais são outras opções, né, que a gente pode trabalhar também? Então, essas técnicas eu gosto porque quais são os benefícios? O principal é porque eu vou procurar mesmo onde? O que é que desencadeou isso em você? Isso que é o principal. E é isso que vai ajudar vocês e por isso que as pessoas têm respostas tão maravilhosas, né? Por isso que os pacientes me procuram tanto por ansiedade e os resultados são muito positivos. E outra indicação, né, que eu quero dar para vocês hoje são os meus queridinhos óleos essenciais. Quem aí já usa óleo essencial? Me conta. E aí, vocês gostam dos óleos essenciais? Ou tem alguém aqui que nunca usou óleo essencial, não sabe nem para que é? Então, tem até uma live salva aí sobre os óleos essenciais. Hoje eu vou falar especificamente, né, de 3 que eu estou com eles aqui, que são voltados para a questão da ansiedade, que é o nosso tema de hoje. Então,
essa primeira indicação para vocês é o olhinho de lavanda, que alguém já tem gente que nunca usou. Então, use. Tenho certeza que você não vai se arrepender. São maravilhosos. Hoje são a minha farmacinha. Então, esse de lavanda, ele melhora muito a ansiedade. Quais são as formas que você pode usar esse de lavanda? Então, você pode pingar uma gotinha na mão, né? Esfrega, faz a sua conchinha. Sempre que você for fazer isso, você vai puxar o ar pelo nariz e solta pela boca. Porque aí, quando você puxa pelo nariz e solta pela boca, não tem perigo de perder nenhuma partícula. E assim você absorver melhor o óleo. Outra forma que você pode fazer, pinga num escalda-pé, chega em casa depois do trabalho, né, tá cansado, chega, pega uma bacia e coloca uma água, né, mais quente, morna para quente, pinga umas 3, 4 gotinhas, coloca os seus pés. Os nossos pés têm muitos poros, então absorve bem esse óleo. Nossa, parece que a ansiedade está aqui, Débora, é aqui que eu sinto. Passa uma gotinha, né, passa no seu peito, porque ajuda bastante esse olhinho de lavanda, né, para ansiedade. E aí vai utilizando dessa forma. Pinga no travesseiro, né, vai pingar, tomar banho. O que eu gosto? Na hora que eu pingo assim embaixo, onde que a água vai cair, meu banho é quente. Então, na hora que o vapor da água vai caindo ali junto com o óleo, nossa, fica maravilhoso. Então, ajuda demais nessa questão da ansiedade. Outro olhinho que eu indico para vocês é o Adaptive. Ele é um mix de óleos essenciais para acalmar. Então, ele é muito bom também para a questão da ansiedade. Tem o Serenity, que ele é um óleo mais famosinho. Tem muita gente também que conhece ele. Muitos pacientes que me procuram para adquirir ele. Ele é maravilhoso também para ansiedade. Então, olha, essas indicações que eu deixo para vocês hoje, desses 3 olhinhos, não precisa usar os 3 juntos, tá, gente? Ou é um ou outro. Esse lavanda é puro, esse aqui são misturinhas, né? São misturas de óleos para relaxar e acalmar. Então, eu nunca usei óleos essenciais. Então, pode começar com lavanda, veja como que seu corpo vai reagir. Já conheço, tô precisando de mais forte. Então, vamos... E aí você pode começar por um, por outro, ver qual que você vai se adaptar melhor. Mas eu super indico os óleos essenciais para vocês. Realmente utilizei muito na época da pandemia, que foi quando eu tive muita crise de ansiedade, então me ajudou demais. E agora, quando eu falei para vocês da questão para quem tem dificuldades de meditação, que eu falei que vocês precisam incluir isso como hábito, né? Quando você começa a fazer, logo o seu corpo ele vai começar a se sentir melhor, né? Vai começar a se desligar um pouco e vai ajudar. Agora, para as pessoas que realmente já tentaram, a Luciane falou que a lavanda é uma delícia, eu também amo. Então, para as pessoas que já tentaram fazer meditação e não conseguem se desconectar, uma opção, né, que eu tenho aqui no consultório também, é o Brain Tap. Eu posto muito sobre esse equipamento aqui para vocês, só que muitas pessoas ainda têm dúvida. Como que funciona, né, esse Brain Tap aqui para a questão da ansiedade? Então, o Brain Tap, ele tem essas luzes aqui, que a gente tem que colocar nesse fone, que você coloca aqui mesmo nas orelhas, e tem aqui também, ó, ele também tem LEDs aqui, só que eles só vão ligar quando a gente tá com o programa ligado, e aí ele também tem LEDs aqui. E o que esses LEDs vão fazer, né? Eles vão atravessar a sua retina, esse pavilhão auricular, e ele faz o quê? Ele vai regularizar suas ondas cerebrais. Então, ele vai ter programas específicos para ansiedade, então você vai ver um tom musical para atingir a onda de relaxamento, são estímulos, né, das pessoas também falando algumas coisas para conseguir relaxar o seu corpo. Então, para as pessoas que têm muita dificuldade de se desligar, que parece que a cabeça fica a mil, uma ótima opção é o uso do Brain Tap, porque independente de você conseguir se desligar ou não, ele vai fazer esse trabalho. Então, a maioria dos pacientes, né, começam, Débora, eu não vou conseguir. Eu falei, calma. Só, aí ó, a Luciane já fez e gostou muito, eu também amo. Só que acaba que eu esqueço no dia a dia, né, que eu tenho que fazer mais. E aí as pessoas começam a fazer, no começo ficam realmente, às vezes, ainda pensando em muitas coisas, mas na hora que termina o programa, que eu vou chamar, a maioria tá dormindo. Por quê? Porque essas
esse aparelho, ele vai conseguir atingir suas ondas cerebrais e vai regularizar e vai acalmar o seu cérebro. Então, gente, quem tiver a opção, né, quiser fazer esse óculos, venha, porque ele é maravilhoso. O BrainTap tem os resultados incríveis para a questão da ansiedade. Então, né, já falei um pouco sobre a ansiedade, como que ela manifesta no seu corpo, vocês também participaram bastante. Já falei de estratégias que vocês podem fazer de autocuidado no dia a dia. Falei um pouco dos meus tratamentos que eu posso oferecer para vocês. E agora, uma coisa que eu sempre falo, né, pra gente finalizar, que eu sempre falo para os meus pacientes, que as pessoas falam, Débora, você vai tirar por completo essa ansiedade? Aí eu falo, não, pra que você quer tirar a ansiedade por completo? O que eu vou fazer? Eu vou trabalhar, né, no seu corpo essa informação, o que está desregulando o seu corpo, mas o que a gente também vai fazer no meu trabalho, o que eu posso estimular? A você usar a ansiedade a seu favor. Então isso é uma coisa, gente, que a gente precisa fazer. Então se você não tiver ansiedade, você acha que você vai, às vezes, querer buscar alguma coisa na sua vida? Você vai ter sonhos? Você vai ter planejamentos? Porque, como eu falei, né, a ansiedade e o excesso de futuro, então esses sonhos, esses planejamentos, eles estão lá no futuro. Então, a gente também precisa buscar coisas novas. A gente também precisa ter planejamentos no nosso dia a dia. Então, a gente também precisa ter vontade de sair da cama, de fazer aquele dia ser diferente. Ansiedade de buscar coisas novas, né, de estar se reinventando. Então, isso também é importante. Então, o principal é a gente poder usar a ansiedade ao nosso favor. Então, isso também já faz muita, muita diferença. Então, a gente tirar ela e jogar toda fora, não, a gente vai saber lidar com ela melhor. E se você souber, né, escutar o seu corpo, que isso eu falo também direto para vocês, escutem o seu corpo. O nosso corpo, ele fala. Então, se você conseguir escutar o que ele está te falando, né? Eu estou começando a sentir isso, então acho que eu vou ter uma crise. Então, faça alguma dessas estratégias, procure ajuda enquanto o seu corpo não disparou algo mais intenso. Isso faz muita diferença quando você consegue se observar. E aí, quando você consegue controlar e usar a ansiedade a seu favor, eu tenho certeza que isso vai fazer muita diferença na vida de vocês. Estou aprendendo a lidar com a minha ansiedade. Vamos mudar aqui, Luciana, não vamos falar minha ansiedade, ela não é sua não, o excesso dela não. Então, fala só ansiedade, minha não, deixa ela pra lá, vamos ficar só com a parte boa. Quando eu tenho ansiedade, eu faço os treinos que eu tinha deixado sem fazer, porque vi um monte de preocupação e eu uso isso para aproveitar e fazer as coisas que estavam pendentes. Mas você acha que você precisa sempre chegar e fazer só em cima da hora? O que você acha de a gente fazer aquele planejamento que eu falei lá aqui no meio da live sobre a questão de organizar? Porque aí você já fica sabendo que você vai ficar preocupado, que aí às vezes você tem que fazer uma coisa tudo acelerado, não vai sair da forma que você queria. Então o planejamento ajuda muito nessas questões, porque aí você começa a organizar, começa a usar a ansiedade a seu favor e isso vai fazer toda a diferença. Você falou que gosta de fazer atividade física, continue, ajuda muito. E é isso, gente, que eu queria passar para vocês hoje sobre a questão da ansiedade. Eu sabia que hoje a live ia ser assim, muito boa a participação de vocês, porque é sempre um tema. Quando eu posto alguma coisa de ansiedade, quando eu coloco alguma caixinha de pergunta, sempre é um tema que as pessoas gostam muito, né? Se identificam muito. E aí por isso que eu quis trazer hoje para vocês. Então, muito obrigada pela participação de vocês. Foi maravilhosa a live de hoje, teve muita participação. Então, se para você fez sentido, se você conhece alguém que vai se beneficiar com alguma dica que eu deixei aqui, ou está precisando de algum tipo de ajuda que eu posso ajudar e fazer a diferença na vida dessas pessoas, eu sempre deixo, né, a live salva aqui, então já encaminha para alguém e que a gente possa ajudar, né, quem esteja precisando ao nosso redor também. Vamos dar apoio. Às vezes tem muitas pessoas que demoram a procurar ajuda, porque tem medo de expor o que está sentindo, tem medo do que os outros vão achar, medo de ser julgado, das pessoas falarem que é frescura. Não, não é frescura. Precisa de atenção sim, e é por isso que eu estou aqui para ajudar vocês. E agora, toda quinta-feira, né, para quem
quer escutar de novo as dicas, eu sempre estou lançando um episódio lá no meu podcast Despertar da Saúde com o tema da live de quarta. Então amanhã eu vou lançar o episódio, se você quiser acessar de novo essas informações, né? Durante o treino aí a galera da academia, que teve muita gente aqui que falou que faz atividade física para melhorar a questão da ansiedade, então já escuta lá o meu podcast durante o treino. Então muito obrigada pela participação de vocês. Quarta-feira que vem, às 20 horas, eu espero vocês de novo para a nossa conversa de quarta e com outro tema bem legal para vocês também. Obrigada pela participação de cada um de vocês, foi maravilhoso. Um beijo, boa noite para todos vocês.